Gente, parte 2, entregar as cartinhas da minha mãe e o buquê, gente. Vamos lá, né, gente? Calma aí, vou pegar aqui o celular. Pronto, gente. Aí, né, aqui, ó. Já vou pegar aqui o celular, né, gente? Vou pegar aqui. Calma aí, gente. Calma aí. Vou pegar aqui, né, e vou ter que pegar esse daqui. Vamos lá, né, gente? Esperar aqui pra poder abrir a porta. Vamos lá. Oi. Mãe. Pra mim? É. Feliz Dia das Mães. Pra meu amor. Te amo. Parte 3. Olá, abrindo todas as cartinhas. Beijo. Tchau.